Bonsoir à tous, je m'appelle Marcos, je suis l'organisateur du premier festival de danse brésilienne, danse des salons brésiliennes en Suisse. Nous avons la participation, la chance d'avoir avec nous David Bosco. C'est plus d'être un ami, c'est un grand nom de la samba de gafieira et du forró, un grand représentant de l'art et de la culture brésilienne en Europe. David Bosco. Nous avons aussi la participation de Milena Monteiro, qui donne ce cours, qui a son travail ancré à Genève, et aussi la participation de Attila Alves, qui est le prof de forró à Berne et à Basel. Le festival de forró, la seule prétention est de promouvoir, massifier, devenir encore public, des connaissances publiques du grand public, l'art et la culture brésilienne. Donc, c'est plus un outil d'intégration sociale, un outil d'intégration des générations, un outil d'intégration des arts, ces festivals. Et c'est avec cette but, cette intention qui a été créée. Et pour ça, on compte toujours avec la participation de différentes personnes. Je suis à mon côté. J'aimerais que David parle un petit peu de son travail qu'il développe à Barcelone, actuellement, en Europe, un des grands representants de samba de gafieira. David, perguntar aqui para você, meu irmão. Fala um pouquinho da gente do trabalho que você desenvolve em Barcelona, do estilo que você criou, Sun Surf, e dos trabalhos que você já executou, não só no Brasil, mas aqui também na Europa, trazendo as informações para a gente que está aqui. Ok, bom, eu estou em Barcelona há 3 anos e meio, né, e trabalho lá com essa nossa cultura, que é a dança, né, a dança A2, e eu trabalho com os ritmos de samba de gafieira e com forró. E eu acho muito importante todo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, porque essas são as oportunidades que nós, dançarinos brasileiros, que vivemos dessa nossa cultura, né, dessa dança 2, da dança de salão brasileira, estarmos falando um pouquinho, né, divulgando essa nossa cultura, né, em outros países, levando essa nossa cultura através dessas pessoas que organizam, como o Marcos está fazendo aqui, como outros organizadores nos outros países. Então eu fico muito feliz, não só para mim, como para todos os profissionais que estão trabalhando aqui fora, desenvolvendo não só o samba de gafieira, mas como o forró e outros ritmos brasileiros também. Para todos nós é muito importante, né, ter essas pessoas fazendo esses festivais, esses congressos, organizando workshops, entendeu? E eu fico feliz, né, de estar podendo participar, de estar aqui na Suíça, de estar aqui em Lausanne, podendo passar um pouquinho dessa experiência, né, do que eu aprendi no meu país e poder levar essa minha cultura com muita alegria, com muito amor, né? Fico muito contente e quero agradecer a todos os organizadores que eu trabalhei, todos esses países que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, viajar. Eu estou muito contente e hoje em dia eu moro em Barcelona, né, há 3 anos e meio, desenvolvo lá também o samba de gafieira e o forró, né, e pouco a pouco estamos crescendo, estamos lutando para que cada vez mais pessoas possam vir conhecer essa nossa cultura de dançar 2, né? E as coisas pouco a pouco está acontecendo, está crescendo, e a dança é uma harmonia, reúne as pessoas, é uma coisa que sociabiliza muito todas as pessoas, né? E quando a gente está dançando, a gente está feliz, está com muita paz no coração, né? Se livra um pouco do mal do que tem aí fora, tudo. Então eu aconselho a todos dançarem. É isso. Estou muito feliz, muito obrigado de coração, Marcos. De coração, valeu. Tá certo, de coração. E bom, obrigado a todos aí. C'est une bien grande traduction à faire, mais bon, je vais essayer de résumer de la meilleure façon possible. David, il est là, en Europe, à Barcelone, depuis 3 ans et demi, en développant un travail de très grande qualité, de samba de gafieira et forró. Pour lui, la danse représente l'union des peuples, l'union des gens, des rythmes, des expressions. Il croit, il remercie à toutes les personnes en Europe, tous les profs qui organisent des événements, qui promouvoient ces genres d'événements pour qu'on puisse justement davantage créer des espaces, des liens pour pouvoir développer l'art et la culture brésilienne. C'est notre art, c'est notre berceau, c'est d'où on vient. Et pour nous, pouvoir partager, avoir cette opportunité de partager notre passion, notre art, notre culture, c'est vraiment un grand bonheur.
En gros, c'est ça que Monsieur David Bosco a dit. Obrigado. Il y a aussi juste un autre détail. David, il danse, en plus de danser la samba traditionnelle, la samba de gafieira traditionnelle, c'est un grand spécialiste du samba funkeado, créé par Jimmy de Oliveira, Rio de Janeiro. Abraço, Jimmy, beijão para você no coração. Il est créateur, il commence à développer un nouveau système, un nouveau style de danse qui s'appelle Sun Surf. Et là, on est tout au début d'un travail, mais ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Et je souhaite de tout cœur que ça va prendre et qu'il y aura beaucoup de gens avec lui pour soutenir e développer esse trabalho. En tout cas, moi, je suis fan. Quero só mandar um recado aqui e também agradecer, mandar um grande abraço, porque se hoje eu estou aqui tendo a oportunidade na minha vida de trabalhar com dança, foi porque eu tive grandes mestres e um mestre em especial se chama Jimmy de Oliveira, que me ensinou a dançar o samba funkeado e que sempre me apoiou, né? Então um abraço, meu mestre Jimmy, fica com Deus, um grande abraço e obrigado por tudo sempre. E seguimos, né? Seguimos dançando. Muito obrigado a todos, valeu. Bah, lui, il remercie du fond de son cœur Jimmy de Oliveira, c'est son maître de samba de gafieira, qui lui a tout appris. Une bonne partie, pas tout, mais il vient déjà du samba traditionnel, mais samba funkeado, il a tout appris avec Jim. Et pour lui, c'est vraiment un grand merci chaleureux à Jim de Oliveira, pas seulement par son amitié, mais aussi par sa grande compétence autant qu'enseignant de samba de gafieira. Aí, Eric Vangu na área. Valeu, velho. Obrigado, cara. Uma noite tem mais aí. Valeu. Um grande abraço para você.